De repente, de fantasmas a entidades sobrenaturais em sua forma física, prepare-se enquanto exploramos alguns dos encontros mais chocantes já registrados na floresta. Um campista aventurou-se profundamente na mata em busca de um local para montar sua barraca. Enquanto explorava, notou um buraco incomum no chão. Movido pela curiosidade, aproximou-se e, ao espiar lá dentro, algo assustador aconteceu. Uma criatura sinistra emergiu. Ela possuía um corpo humanoide coberto por uma pele estranha e perturbadora, além de uma bizarra extensão alongada na frente, tornando sua aparência ainda mais inquietante. Seu rosto era macabro e incomum. A presença dessa criatura era ao mesmo tempo sobrenatural e aterrorizante, como se tivesse vivido naquele buraco, escondida do mundo. Sua identidade permanecia desconhecida, pois ninguém jamais havia visto algo assim antes. O vídeo termina, mas as perguntas ficam no ar. O que realmente foi capturado por essa câmera? Uma ilusão? Um erro de gravação? Ou algo que não deveria existir? Agora, a decisão está com você. O que acha que vimos aqui hoje? Deixe sua teoria nos comentários. E se gostou desse mistério, já sabe, deixe o like e se inscreva no canal para mais registros inexplicáveis, porque a verdade pode estar mais perto do que imaginamos, ou mais longe do que podemos compreender. O passado sombrio do hospital. A visita de um homem a um hospital abandonado se transformou em um encontro aterrorizante com um humanoide cadavérico em uma remota vila alemã, em 2011. Ao abrir a porta dos fundos, uma figura apareceu atrás de uma árvore, envolta em um pano branco, semelhante a um sudário funerário. O hospital, que segundo rumores abrigou experimentos antiéticos na década de 1940, já possuía uma história carregada de mistério e sofrimento. A aparição levou muitos a acreditar que a entidade poderia ser uma alma atormentada, aprisionada em um ciclo eterno de dor. Outros sugerem que a criatura adapta sua forma para assustar intrusos ou até mesmo atuar como uma espécie de guardião desse lugar esquecido, preso entre dois mundos, o espírito da estrada. Em uma noite chuvosa, um homem notou uma figura solitária parada à beira da estrada. Preocupado, aproximou-se segurando um guarda-chuva, mas conforme se aproximava, um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era um ser humano comum. A criatura possuía a aparência inconfundível de uma Multurail, um espírito vingativo descrito em várias lendas asiáticas. O choque e o medo tomaram conta do homem, que largou o guarda-chuva e fugiu, deixando tudo para trás. O encontro serviu como um lembrete sinistro. Nem toda figura solitária na chuva precisa de ajuda. Algumas podem estar ali apenas para assombrar. A travessia silenciosa. Em 2023, enquanto dirigia por uma estrada no interior do Brasil, um homem capturou em vídeo uma aparição misteriosa. Uma figura vestida de branco, envolta em uma névoa, surgiu repentinamente na estrada, atravessando-a sem sequer reconhecer a presença do motorista. O movimento etéreo e indiferente da aparição indicava algo além do mundo físico. Muitos acreditam que poderia se tratar de uma dama de branco, um espírito frequentemente associado a eventos trágicos e histórias não resolvidas. Sua forma nebulosa sugeria que ainda não havia cruzado totalmente para o outro lado, permanecendo presa entre a vida e a morte. O choro na escuridão. No México, em 2018, um jovem registrou uma figura misteriosa perto de um lago. De acordo com as lendas, aquela poderia ser La Llorona, o espírito de uma mulher condenada a vagar em sofrimento eterno. No vídeo, o garoto ousou colocar um pequeno fogo de artifício sobre sua cabeça. Quando explodiu, a entidade se ergueu lentamente no ar e desapareceu na escuridão. Esse comportamento incomum desafiou a crença de que La Llorona era um espírito intocável, imune às interações humanas. Sua reação à explosão sugere que talvez sua ligação com o mundo físico seja mais complexa do que se imaginava. E você, o que acha dessas aparições? São apenas ilusões, lendas antigas, ou evidências de que existem forças além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, nem tudo que é visto pode ser explicado. A entidade que balança a cabeça.
Uma filmagem de drone feita na Virgínia Ocidental em 2021 capturou uma misteriosa criatura humanoide de pele pálida sentada no chão de uma casa abandonada. No vídeo, o ser balança a cabeça repetidamente antes de mover-se de um lado para o outro, como se estivesse analisando o ambiente ao seu redor. Casas abandonadas costumam estar associadas a atividades paranormais, e essa poderia ter atraído a criatura. Seus movimentos estranhos, incluindo o balanço da cabeça e a varredura do local, indicam um certo nível de consciência, algo raro em encontros com críptidos. Alguns sugerem que se trata de um skinwalker, uma criatura metamorfa capaz de imitar formas humanas, enquanto outros acreditam que pode ser uma entidade extraterrestre explorando o mundo em uma forma desconhecida. A noiva que nunca partiu. Noivas fantasmas são frequentemente descritas usando vestidos de casamento, simbolizando pureza ou inocência. Em uma filmagem registrada em Dubai, um homem iluminou o topo de uma árvore com sua lanterna e avistou uma noiva fantasma, penteando seus cabelos enquanto o encarava fixamente. Essa cena inquietante sugere que o espírito pode estar preso em um estado de saudade ou apego à beleza, um comportamento comum em aparições fantasmagóricas. A escolha do local, no alto da árvore, pode indicar uma conexão com um evento trágico ou um lugar de grande significado para ela. Se realmente for uma noiva, talvez ela nem perceba que já faleceu, repetindo ações habituais, como se preparar para um casamento que nunca aconteceu. A captura na floresta. Um vídeo vazado da Dark Web chocou espectadores ao redor do mundo. Ele mostrava um homem em uma floresta capturando uma entidade fantasmagórica envolta em um tecido branco. Seu rosto escurecido e o longo cabelo a tornavam ainda mais perturbadora. A criatura se debatia, como se tentasse se libertar, mas o homem a amarrou firmemente entre dois troncos usando fita adesiva. Seu objetivo? Provar aos céticos que fantasmas são reais. A filmagem levantou intensos debates sobre sua autenticidade. Seria uma cena encenada ou um registro real de um encontro com o paranormal? De qualquer forma, a imagem do espírito aprisionado continua alimentando discussões e pesadelos. O espírito guardião da Amazônia. Em 2013, um acampamento tranquilo na floresta amazônica foi interrompido por uma aparição assustadora. Sentada em um galho de árvore, uma figura vestida de branco observava o ambiente. Seu rosto permanecia oculto por longos cabelos negros e suas pernas balançavam delicadamente no ar. Uma noite sinistra, uma figura estranha se aproximou de uma porta, cada passo aumentando o terror. Com dedos anormalmente longos e sem rosto discernível, a figura capturada pela câmera parecia uma mistura de bruxa com algo completamente alienígena. O que quer que fosse, ninguém sabia suas intenções, mas sua presença era suficiente para arrepiar qualquer um. Em uma noite silenciosa, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora de sua casa. Cauteloso, decidiu esperar até o amanhecer para conferir as imagens de sua câmera de segurança. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma figura alienígena passava lentamente pela frente de sua casa, como se estivesse à procura de algo, talvez comida. Seus movimentos eram incomuns, quase antinaturais, e ninguém conseguiu descobrir de onde veio ou para onde foi. Desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O bairro ganhou um visitante inesperado e nada convidativo. Um homem recebeu um alerta de movimento no celular e decidiu checar sua câmera Ring. O que ele viu foi de arrepiar. Uma figura escura caminhava calmamente pela estrada. Seus pés eram visíveis, mas o restante do corpo parecia uma sombra translúcida, como se não pertencesse àquele lugar. Seria um fantasma? Um truque de luz? Ou algo muito mais estranho? A visão inexplicável deixou o homem com mais dúvidas do que respostas. E o mistério permaneceu sem solução.
Em uma madrugada tensa, um homem ouviu barulhos esquisitos vindos da rua. Curioso, espiou pela janela e se deparou com uma visão aterrorizante. Sob um poste de luz, uma criatura esquelética de aparência errática parecia escanear a área. Seus movimentos instáveis e sua expressão inquietante criavam um cenário de puro pavor. Ele ficou ali por alguns instantes antes de desaparecer na escuridão. O homem ficou imóvel, tentando processar o que havia visto. Era uma noite tranquila, até que um cachorro local começou a latir descontroladamente. Seu dono, acostumado com falsos alarmes, ignorou, mas no dia seguinte decidiu conferir as imagens da câmera, só para garantir. O que viu fez seu coração disparar. O cachorro estava fixado em uma pequena figura escura que se movia em velocidade impressionante pelo quintal. Apenas suas pernas eram visíveis e parecia determinada, como se estivesse em uma missão. O cão certamente sentiu algo além do que os olhos humanos podiam ver. Mas o que exatamente? Essa pergunta, assim como a criatura, desapareceu no ar. Mistérios sem solução, aparições inexplicáveis e encontros que desafiam a lógica. O que você faria se presenciasse algo assim? Em uma pequena aldeia do Peru, um fazendeiro despertou para uma visão inquietante. O portão de madeira de seu quintal estava partido ao meio, como se alguém o tivesse arrombado de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para verificar as imagens da câmera de segurança. O que viu, no entanto, fez seu sangue gelar. Uma criatura de olhos brilhantes, algo claramente não humano, estava parada ali. O ser quebrou o portão, mas não entrou. Ficou apenas observando, analisando o local com um olhar fixo e enigmático. O que queria? De onde veio? Desde aquele dia, o fazendeiro se mantém em alerta, sem saber se aquele visitante assustador pode voltar. Um homem voltava para casa quando algo inacreditável foi capturado pelo circuito de segurança. Ele apareceu correndo, claramente aterrorizado por alguma coisa. Segundos depois, a câmera registrou o que parecia impossível: uma criatura estranha, com apenas metade de um corpo, sem pernas, mas se movendo de forma bizarra. O ser desapareceu rapidamente dentro de uma casa, e quando o morador conferiu a filmagem e inspecionou sua propriedade, não encontrou nenhum sinal da criatura. Assim como surgiu, ela simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um mistério sem solução. Verificar câmeras de segurança pode revelar segredos inesperados. Um homem no México aprendeu isso da pior forma quando decidiu conferir suas gravações após 10 dias sem checá-las. Para sua surpresa, todas as noites um ser esguio e esquelético invadia sua garagem, movendo-se de maneira assustadoramente errática. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria. Assustado, o homem reforçou as trancas da garagem. Curiosamente, desde então, a criatura nunca mais apareceu. Mas a dúvida permanece. Por que escolheu justamente aquela casa? O que procurava? No Texas, um morador ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa. Pensando que era apenas um animal, decidiu verificar as imagens de sua câmera de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No meio do quintal, uma criatura humanoide alta e assustadora estava agachada, movendo-se de forma estranha, como se estivesse se escondendo. Apavorado, ele chamou as autoridades, mas quando chegaram, a criatura havia sumido sem deixar vestígios. Teria fugido para outro lugar ou desaparecido por completo. Uma mulher estava sozinha em casa enquanto seu marido viajava, quando no meio da noite ouviu batidas na porta. Com o coração acelerado, decidiu espiar, e o que viu a deixou paralisada. Do outro lado, uma figura feminina aterrorizante, de olhos negros e mãos cadavéricas, sussurrava algo de forma obsessiva. Parker, Parker, ele foi quem fez isso comigo. Em pânico, a mulher trancou a porta, fechou as cortinas e se escondeu no quarto. Depois de alguns minutos angustiantes, a figura desapareceu, mas o detalhe mais assustador veio depois. O nome de seu marido era Parker. Esses encontros inexplicáveis desafiam a lógica e deixam perguntas sem resposta.
Um turista curioso viajou para uma pequena cidade na Indonésia, onde os moradores contavam histórias sobre uma criatura sinistra que aparecia à noite. Cético, ele instalou uma câmera de segurança para provar que tudo não passava de superstição, mas na manhã seguinte, ao revisar as imagens, ficou completamente horrorizado. A gravação mostrava um ser humanoide rastejando de cabeça para baixo, exibindo um sorriso assustador. Era exatamente como os moradores haviam descrito. Aterrorizado, o turista arrumou suas coisas e fugiu da cidade, jurando nunca mais voltar ao que ele agora chamava de o lugar dos monstros. Stop! Uma noite tranquila se transformou em um pesadelo para um homem que, ao olhar para o quintal, viu mãos emergindo da escuridão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Com medo, ele acendeu a luz externa, mas não havia ninguém ali. Respirando fundo, tentou ignorar o ocorrido, até que um som aterrador ecoou pela casa. Batidas violentas e insistentes na porta da frente. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava vazio. O que quer que estivesse lá fora parecia estar zombando dele. Até hoje, ele se pergunta o que realmente viu naquela noite. Ao se mudar para uma nova cidade, um homem ouviu boatos sobre criaturas estranhas que vagavam pela região. Ele não acreditava em nada disso, até que uma noite ouviu sons perturbadores do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. O que viu fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava uma figura pequena e humanoide, parecendo um bebê deformado de um filme de terror. A criatura ficou parada por alguns segundos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, o homem percebeu que os boatos eram reais e que algo espreitava nas sombras. No México, um homem checava suas câmeras regularmente, mas em uma noite específica, algo fez seu coração disparar. As imagens capturaram uma figura escura e misteriosa vagando pelo quintal, como se procurasse por algo. De repente, ela se virou e desapareceu na floresta. Intrigado, o homem postou o vídeo na internet. Em pouco tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um lobisomem, outros tinham certeza de que era o próprio Pé Grande, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente andou por ali naquela noite. E aí, você teria coragem de revisar as imagens da sua campainha depois dessa? O que será que realmente estava ali, observando, esperando? Deixe seu like se gostou desse mistério e se inscreva para mais histórias que vão te fazer questionar a realidade. E lembre-se, às vezes o que está à espreita lá fora não quer ser visto. Até o próximo enigma.